Bom, gente, eu vou começar agora a explorar aqui um texto sobre a Primeira Guerra Mundial. Eu inicio aí com essa imagem. Eu acho essa imagem bem significativa antes de ir para o texto. Esse texto, na verdade, é o prólogo, né? É um prólogo que tem por título Guerra ou Paz, dessa autora aqui, Margaret Macmillan, A Primeira Guerra Mundial, ok? Ele está aí na lista, né, dos 100 livros notáveis lá do The New York Times, na lista de 2013, ok? E aí eu vou fazer vou ler aqui esse trecho aqui. Provavelmente eu não vou ler tudo, né, todo o prólogo, mas eu acho muito importante que vocês prestem atenção, porque é bem significativo para nós. Eu não sou nada fluente no francês, então vou ler falar como eu estou lendo aqui, né, como eu estou entendendo. Louvain era uma localidade tranquila, como afirmava um guia de viagem de 1910. Mas certo dia foi palco de um incêndio espetacular. Nenhum de seus habitantes poderia esperar que aquilo acontecesse com a bela e civilizada cidade. Próspera e pacífica ao longo de muitos séculos, era conhecida por suas inúmeras e maravilhosas igrejas, casas antigas, um prédio da prefeitura soberbo em estilo gótico e a famosa universidade fundada em 1914. A biblioteca da universidade, no célebre e velho Clock Hall, continha cerca de 200 mil livros, inclusive muitas obras importantes sobre teologia e clássicas, bem como uma rica coleção de manuscritos que variavam de pequena série de músicas escritas por um monge no século IX a manuscritos iluminados, sobre os quais os monges haviam trabalhado durante anos. No fim de agosto de 1914, entretanto, o cheiro de fumaça tomou conta da cidade, e as chamas que destruíram Louvain podiam ser vistas a quilômetros de distância. Grande parte da cidade virou ruína, inclusive sua grande biblioteca. Enquanto os moradores, desesperados em cenas que se tornariam familiares no mundo do século XX, fugiram para a área rural, carregando tudo que podiam de seus pertences. Como a maior parte da Bélgica, Louvain teve o infortúnio de estar na rota alemã de invasão da França na Grande Guerra, que eclodiu no verão de 1914 e se estenderia até 11 de novembro de 1918. Os planos alemães previam uma guerra em duas frentes, com a ação de conter a Rússia, o inimigo a leste, e uma rápida invasão e derrota da França a oeste. Esperavam que a Bélgica, país neutro, aquecesse quietamente a travessia de seu território pelas tropas alemãs rumo ao sul. Como tantas vezes aconteceu mais tarde na Grande Guerra, essa suposição se revelou totalmente equivocada. O governo belga decidiu resistir, o que inutilizou de imediato o plano alemão, e os ingleses, após alguma hesitação, entraram na guerra contra a Alemanha. Quando chegaram a Louvain, em 19 de agosto, os alemães já estavam rancorosos, com o que consideraram uma resistência belga sem sentido, e preocupados em se verem atacados por tropas inglesas e belgas, assim como por civis comuns que poderiam pegar em armas. Nos primeiros dias tudo correu bem. Os alemães se conduziram corretamente e os cidadãos de Louvain estavam com medo demais para qualquer hostilidade aos invasores. Em 25 de agosto, chegando novas tropas alemãs que recuavam diante de um contra-ataque belga, e correu o boato de que os ingleses estavam vindo, houve tiros
provavelmente disparados por soldados alemães nervosos e talvez bêbados. O pânico cresceu entre os alemães, convencidos de estarem sob ataque, e as primeiras represálias ocorreram. Naquela noite e nos dias seguintes, civis foram arrancados de suas casas e alguns, entre eles o prefeito, o reitor da universidade e vários policiais, foram fuzilados sem contemplação. Na conta final, 250 habitantes de uma população de 10 mil foram mortos, e muitos outros espancados e maltratados. 1.500 moradores de Louvain, de crianças a avós, foram metidos num trem e mandados para a Alemanha, onde multidões o receberam com insultos e sarcasmos. Os soldados alemães, aos quais frequentemente oficiais se juntaram, saquearam a cidade e deliberadamente incendiaram prédios. 1.100 das 9.000 casas de Louvain foram destruídas. As chamas tomaram conta de uma igreja do século XV e seu teto desabou. Por volta de meia-noite de 25 de agosto, soldados alemães entraram na biblioteca e espalharam gasolina. Pela manhã, o prédio estava em ruínas e seus livros não existiam mais, embora as chamas continuassem ardendo por vários dias. Um acadêmico local, padre, conversou com o embaixador americano na Bélgica alguns dias mais tarde. O belga estava calmo e descreveu a destruição na cidade, o fuzilamento de amigos e a cena comovente dos refugiados, mas quando se referiu à biblioteca, pôs a cabeça entre as mãos e chorou. O centro da cidade é um monte de escombros fumegantes, relatou um professor que retornou à cidade. Abre aspas novamente. Silêncio opressivo por toda parte. Todo mundo se escondeu. Vejo rostos amedrontados nas janelas dos porões. Fecha aspas. Isso foi apenas o começo, quando a Europa se deixou arrastar para a Grande Guerra. A Catedral de Reims, com 700 anos de existência, a mais bela e importante catedral francesa, onde a maioria dos reis franceses tinha sido coroada, foi pulverizada pelos canhões alemães logo após o saque de Louvain. A cabeça de uma das magníficas esculturas de anjos foi encontrada no chão com seu belo sorriso beatífico intacto. Ypres, com seu próprio soberbo Cloth Hall, foi reduzida a um monte de pedras, e o coração de Treviso, no norte da Itália, destruído por bombardeios. Muito embora nem toda tenha sido causada pelos alemães, a destruição produziu tremendo impacto na opinião americana e contribuiu para a entrada dos Estados Unidos na guerra em 1917. Como disse pesarosamente um professor alemão no fim da guerra, abre aspas, hoje podemos afirmar que 3 nomes, Louvain, Reims e Lusitânia, em igual medida, varreram da América a simpatia que os americanos tinham pela Alemanha. As perdas de Louvain foram, na verdade, pequenas, considerando o que estava por vir. Os mais de 9 milhões de soldados mortos e outros 15 milhões feridos e a devastação de boa parte do restante da Bélgica, no norte da França, da Sérvia e de parte dos impérios russo e austro-húngaro. De qualquer forma, Louvain transformou-se no símbolo da destruição sem propósito, do dano causado aos europeus por eles mesmos, naquela que fora a parte mais próspera e poderosa do mundo, e dos ódios irracionais e incontroláveis entre povos que tanto tinham em comum. A Grande Guerra começou no lado da Europa oposto a Louvain, em Sarajevo, nos Balcãs, com o assassínio do arquiduque Franz Ferdinand, como a gente conhece aqui, o Francisco Ferdinando, herdeiro do trono da Áustria-Hungria. Como os incêndios que devoraram Louvain, esse ato disparou um conflito que se expandiu a toda a Europa e a muitas partes do mundo.
As maiores batalhas e perdas foram nas frentes ocidental e oriental, mas também houve combates nos Balcãs, no norte da Itália, no Oriente Médio e no Cáucaso, bem como no Extremo Oriente, no Pacífico e na África. Soldados de todo o mundo derramaram-se na Europa, vindos da Índia, do Canadá, da Nova Zelândia e da Austrália, no Império Britânico, ou da Argélia e da África subsaariana, no francês. A China enviou coolies para transportar suprimentos e cavar trincheiras para os aliados, enquanto o Japão, também aliado, ajudou a patrulhar as tropas marítimas mundiais. Em 1917, os Estados Unidos, não mais suportando as provocações alemãs, entraram na guerra. Perderam cerca de 114 mil soldados e vieram a concluir que haviam sido levados a se envolver em um grande conflito no qual não tinham qualquer interesse. A paz, ou algo parecido, foi alcançada em 1918, mas por uma Europa em um mundo muito diferente. 4 grandes impérios tinham se desmantelado. A Rússia, que dominara diversos povos, desde os poloneses a oeste aos georgianos no leste, a Alemanha, com seus territórios na Polônia e Além-Mar, a Áustria-Hungria, o grande império multinacional do centro da Europa e o Império Otomano, que ainda englobava pedaços de território europeu, além da Turquia de hoje e da maior parte do Oriente Médio árabe. Os bolcheviques tinham assumido o poder na Rússia, sonhando com uma criação de um novo mundo comunista, e que a revolução desencadeara uma sucessão de outras na Hungria, na Alemanha ou, mais tarde, na China. A velha ordem internacional se fora para sempre. Fraca e empobrecida, a Europa já não era a senhora inquestionável do mundo. Em suas colônias, movimentos nacionalistas se multiplicavam e novas potências surgiam em sua periferia, a leste no Japão e a oeste na Europa, nos Estados Unidos. A Grande Guerra não foi o catalisador do aparecimento da superpotência ocidental. Isso já estava acontecendo, mas acelerou a chegada do século da América. Sob diversas formas, a Europa pagou um preço terrível pela sua Grande Guerra. Os veteranos, que nunca se recuperaram psicológica ou fisicamente, as viúvas e os órfãos, e as moças que jamais teriam um marido porque tantos homens morreram. Nos primeiros anos de paz, novas aflições caíram sobre a sociedade europeia. A epidemia de gripe, talvez consequência do revolvimento do solo rico em micróbios na Bélgica e no norte da França, que ceifou cerca de 20 milhões de vidas pelo mundo, a fome consequente da inexistência de braços para plantar e de transporte para levar alimentos até os mercados, e a turbulência política, quando extremistas de direita e de esquerda usaram a força para alcançar seus objetivos. Em Viena, outrora uma das cidades mais ricas da Europa, os membros da Cruz Vermelha testemunharam surtos de tifo, cólera, raquitismo e escorbutos, flagelos que, se pensava, tinham desaparecido da Europa. E afinal, os anos de 1920 e 1930 foram apenas uma pausa no que alguns hoje chamam a nova guerra dos 30 anos da Europa. Em 1939, a Grande Guerra adquiriu novo nome quando estourou a Segunda Guerra Mundial. Então, na verdade, isso aí foi só um aperitivo, para que vocês possam ter ideia de como foi esse início da Primeira Guerra Mundial. E também reafirmando, veio mais também para reafirmar aquilo que eu tenho falado, que eu falei antes, por exemplo, a questão dessa ruptura que há em termos históricos com o advento da Primeira Guerra Mundial. Eu me lembro que a partir dos anos 80 se falava muito em pós-modernidade. Eu
talvez assim, eu nem acredito que tenhamos saído ainda da modernidade, mas eu acho que aquilo que eles chamavam a guerra, né, que na verdade a Primeira Guerra foi a guerra para acabar com todas as guerras, e aí isso se explica até mesmo pelo livro ainda do Hobsbawm, né, A Era das Revoluções, onde você tem, né, um número imenso de revoluções acontecendo pelo mundo. E essa seria a chamada guerra para acabar com todas as outras, o que na verdade não aconteceu. Na verdade, trouxe uma mudança bem significativa, tanto é que o próprio Hobsbawm vai ter nela um marco para uma nova era. Então, eu vou passar aqui também, são essas imagens que eu peguei na internet, são imagens da Primeira Guerra Mundial, e com isso a gente finaliza essa parte, e eu vou trazer mais vídeos discutindo a respeito, não só, né, vou abordar parte da Primeira Guerra, e aí eu já vou pegar alguns conteúdos mais pontuais e não tanto abstratos, e vou pegar também a Revolução Russa, ok? Então até daqui a pouco.